pessoal, tudo bem? Hoje é dia 23 de março, faz um tempinho que eu não venho aqui atualizar vocês, mas é que semana passada foi uma semana bem turbulenta para mim. Eu fiz a leitura, mas não tinha muita cabeça para atualizar, nada. Então, hoje tô vindo atualizar, acabei de ler a meta da semana também. Bom, a gente tá acompanhando ali a história da Violeta, né? Ela separou do Julián também, que a gente via que ela estava sofrendo lá os maus tratos com ele, mas ela se segurava porque, assim, ela era apaixonada por ele, tinha os filhos, tudo, e muitas vezes é isso que às vezes segura a gente no relacionamento, assim. E aí ela conseguiu se desvencilhar dele, mas a gente vê que ela, né, é uma vida que ela se privou de muita coisa, deixou de viver muita coisa, né, e aí também isso acabou respingando nos filhos, né. A gente acompanha, principalmente nessa meta agora dessa semana, que aí os filhos já estão adultos, né, mas a filha, a Tal Nieves, eles descobrem que ela é viciada em drogas, né? Então acaba até se prostituindo para poder ter algum dinheiro, para poder fazer o uso de drogas, enfim. Então, assim, a filha sofreu bastante, né? Também por tudo isso, assim, né? Viver ali naquela a casa, né? Do jeito que o Julián as coisas que o Julián fazia. Então, assim, não foi um ambiente muito bom para as crianças. E aí agora a gente vai acompanhando nessa meta tudo que ela passou. Tanto a Violeta quanto o Julián tentam intervir, chegam a internar ela, tudo, mas ela foge, porque ela já é maior de idade, né? Então não tem jeito. E aí agora também com isso tudo, tem o Roy, que trabalha pro Julián, e aí como a Violeta quis ir pra cidade onde que tinha a clínica da Nieves, a Violeta, né, queria ficar perto da filha, tudo, então o Julián pediu pro Roy ir junto com ela, né, pra ajudá-la no que fosse preciso. E aí, no final, eles acabam se envolvendo, porque passam muito tempo ali, né? Porque ela tá internada, né, a Nieves. E aí, quando eles recebem a notícia da clínica que ela fugiu, então a Violeta vai voltar para casa dela, né? Ela e o Roy se despedem no aeroporto, mas eles finalizam ali o capítulo falando que eles vão manter o contato. Não sei se vão manter realmente o contato, a gente vai ver isso no decorrer da leitura, mas é isso que aconteceu, né? Então, ela, depois de muitos anos de se privar de várias coisas, ela resolveu se dar, né, o prazer de ter um novo amor, né? Não sei se realmente vai virar um amor ou não, mas ela tá ali envolvida com ele, né? Então, isso, não tem, assim, a gente vê momentos históricos ali também, do outro filho da Violeta com o Julián ali, que ele é do partido da esquerda, enfim, mas fica mais centrado ali no que tá acontecendo ali da família ali, né? Então é isso, pessoal. Eu volto então numa próxima atualização, gostando muito dessa leitura e consigo visualizar até como um filme, né? Então vamos ver se de repente vira um filme aí, né, Violeta. Acho que vai ser bem legal, assim, de ver essa história numa tela. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 30 de março. Acabei de fazer a leitura da meta da semana aqui. E, bom, a gente tá, desde que
Tô acompanhando aí a história da Violeta. É uma história, meu, que ela passa aí por vários perrengues. É uma mulher que sofre, né? E aí a cada meta é uma nova coisa que a gente percebe. Na última meta a gente viu lá que ela, né, teve o problema da filha que estava usuária de drogas, enfim. Nessa parte, agora que eu acabei de fazer a leitura, essa filha reaparece depois de bastante tempo e ela aparece grávida. E aí, nesse momento, a gente até pensa assim: nossa, agora ela vai ter uma felicidade ali, né? Mas a filha tem complicações, acaba sendo diagnosticada com eclâmpsia e aí vem a falecer. Então, é uma nova dor que a Violeta sente ali. A gente consegue estar ali junto, né, com ela, a gente acaba sentindo todas essas dores junto com ela. Então, agora tem o bebezinho também, que como não sabiam quem era o pai, enfim, ia ser colocado para adoção. Eu achei até estranho, porque assim, se tem a mãe ali, não daria para o parente mais próximo. Achei meio estranho ali no começo, mas até o rapaz que ela tá, né, se envolvendo, ele falou, eu posso colocar que eu era, que eu sou o pai da criança. Aí a gente finge que em algum momento eu tive um relacionamento com a Nieves, e aí foi o que acabou, né, causando, ela acabou ficando grávida por causa disso. Com o intuito de ajudar, porque aí pelo menos a criança, eles teoricamente sendo pai, então teria o parente próximo, e aí, como ele vive com a Violeta ali, tem um relacionamento, então a Violeta poderia cuidar do neto. Mas, né, parou nisso, porque ela quis fugir com o bebê, uma confusão, assim. Então vamos ver como é que vai ser. Aí parou mais ou menos nessa parte aí, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Bom, então é isso, pessoal. Eu volto numa próxima atualização. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 20 de abril, então tô vindo aqui para atualizar a leitura. Fiz a leitura da meta da semana e nessa parte a gente já vê que a Violeta tá dando uma guinada na vida dela. Ela conseguiu se vingar, né, do Julián, meio que assim, não totalmente, foi meio que indiretamente, porque ela teve a ajuda da atual, que acabou se tornando ex também dele. Então conseguiram, ele acabou ficando preso por 4 anos. Todas as coisas que ele fez, né? Tanto coisas erradas ali, né? Em questão de dinheiro, enfim, coisas, quanto também as coisas ruins pros filhos, né? Ele não era um bom pai, né? Então, a gente vai acompanhando ali durante a leitura, conforme os dois vão crescendo, né? O quanto influenciou isso, né, na vida deles. E aí ela é como se ela ganhasse uma liberdade, Violeta, fazendo isso. E depois que ele sai da cadeia, ele vai, né, atrás da Violeta. E aí, nesse caso, a Violeta percebe que ele não sabe que ela estava envolvida aí, no caso de fazer ele ser preso, enfim. Mas é bem interessante como a gente percebe aí que a mudança, né, que vai acontecendo ali com a personagem. E aí também acompanhamos ali ela
tá cuidando do neto, né? E aí o neto já tá mais grandinho ali, já passaram alguns bons anos desde que a Nieves faleceu, enfim. Ele já tá ali entrando na adolescência, né? E então a gente vê ali como é que ele tá indo. E aí também ela entrando para os movimentos feministas aí, porque é bem essa época aí dos movimentos feministas. E aí ela começando a adentrar, quer dizer, foi bem o final da meta mesmo, falando desses movimentos feministas. Então, ainda não adentrou realmente esse assunto. Ela deu uma pincelada no final dessa meta aí, então vamos ver agora daqui pra frente como é que vai ser. Qual que é o caminho que ela vai seguir, né? E ela tá feliz com esse novo cara, né, que ela tá tendo um relacionamento, que era o cara que trabalhava pro Julian, e no final, cara, era realmente, não sei se vão continuar até o final, mas até o momento é o cara, sabe, tá fazendo bem a ela, os dois se respeitam, tem um carinho um pelo outro, então parece que ela se ajeitou ali em questão do lado, né, amoroso ali da vida dela. Então, é uma coisa que eu até comentei ali com as meninas no grupo, é que esse livro tá me lembrando muito Éramos Seis, né? Esse tanto de perda que ela tem, né? E o tanto que ela sofre, não só por causa das perdas, enfim, mas o tanto que ela sofre, enfim. E me remeteu muito a Éramos Seis, né? Comparando ela com a Dona Lola até. Vamos ver como é que vai continuar, mas a gente já passou da metade e é a mesma linha. Claro que as histórias são diferentes, né? Enfim, mas essa linha do sofrimento, a gente vai vendo, né, o amadurecimento da personagem em si, através do sofrimento, né? Então, elas passaram por situações também diferentes, mas a gente vê ali que o amadurecimento delas pelo sofrimento. E, nossa, é um livro que tanto Éramos Seis quanto Violeta, assim, Éramos Seis me fez pensar muito durante a leitura, após a leitura também, e Violeta também tá nesse mesmo caminho, tá trazendo questões aí para pensar, tudo, né? Então, cara, que leitura boa, que leitura boa. Eu tô gostando de fazer ela assim, mais devagar, realmente para refletir, né? Tem leituras que eu não gosto realmente de fazer correndo, porque a gente faz correndo e deixa passar tanta coisa, né? E tem livros que merecem ser degustados. Não tem livros. É que nem, por exemplo, você pega. Não, também não são todos os suspenses, mas tem muito suspense que a gente pega e é um suspense para ler rápido. Que nem tipo Agatha Christie. É um suspense que a gente lê rápido, né? Mas que é um entretenimento, vamos dizer assim, então, para você ler rápido. Mas tem livros que é para você ir degustando, para você ir pensando, refletindo sobre várias coisas. Então, e eu estou gostando bastante de fazer essa leitura. E vamos ver o que vai. A gente tá entrando aí, reta final da, da Violeta. Vamos ver aí o que aguarda a gente até o final dessa leitura. Então, vou ficando por aqui, gente, e volto numa próxima atualização.
Beijo. Oi, pessoal, hoje é dia 27 de abril, então tô vindo aqui para atualizar mais um pouquinho da leitura. Na última meta, até tinha falado para vocês que ela estava começando a se envolver com esses movimentos, né, feministas que tinham na época. E aí ela não sabia, ela queria montar um movimento, mas ela ainda não sabia qual seria o propósito, né? Ela via os outros, né, que tinham, mas ela não sabia o que fazer. E aí, nessa meta que a gente leu agora, a gente percebe ali que ela, mulheres que ela tem contato, né, que convive, principalmente uma ali em específico, começam a sofrer feminicídio, né, violência, né, e aí é o momento que ela fala assim, então agora tem o propósito. Então eu acredito que agora realmente estamos mais aí no final, temos mais 2 semanas aí, então realmente deve aparecer mais alguma coisa, ela ali mais engajada nesse movimento. Mas ela tá ali tentando ajudar a mulher, enfim, e é uma situação bem difícil, né? Ela tem essa mulher em específico que sofre violência do marido, ela vai parar no hospital, então o negócio fica bem feio, né? Então, vamos ver no que dá. Fora isso, a gente vê ali, ela tá narrando a história pro neto, enfim. E aí ela fala de um momento ali pro neto que ele, 15 anos, né? Pega junto com outros meninos e picham, né? E aí ele é preso. Como tá no momento de ditadura, enfim, ele volta, né? Ela faz mundos e fundos até com um novo amor que ela tá no momento, né? Ela tá se relacionamento com um relacionamento com um outro cara. E aí eles fazem mundos e fundos para poder tirar ele da cadeia. E quando ele sai realmente estrupiado, porque bateram realmente no menino, enfim, né? Então, complicado, né? Porque ele pichou ali, e aí, aquela época era bem complicado, né? O movimento. E aí, assim, eles até falaram assim, ele não tem nada, ele não tá envolvido com nada, assim. Na verdade, quem tava envolvido eram os meninos que ele tava. E assim, os meninos não foram nem pegos, foi ele. E mesmo assim, né, era difícil. Bate primeiro para depois saber, né? É bem essa a realidade. Então, é complicado, né, gente? Bem complicado, mas a gente vê ali que ela continua desde o início do livro, é um sofrimento atrás do outro, aí ela se reergue, né? Tipo uma fênix que ela se reergue ali. Mas eu comentei até com as meninas que estão fazendo leitura comigo que esse livro eu consigo comparar nitidamente com Éramos Seis, né? O sofrimento ali vem da família, enfim, e também a Violeta com a Dona Lola, que sofre até a gente tá assim, aos finalmente né? O livro vai finalizar agora e ela continua sofrendo. Então é o comparativo, né? Eu até falei com a Priscila, né? Ela falou assim: eu também acho que parece bastante. E, e aí a gente até tem vontade de ler o próximo livro do 016, que é o título é até Dona Lola mesmo. Mas aí isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é que eles são livros bem parecidos.
Então é isso, pessoal. Vamos ver aí o que nos aguarda aí nessas 2 últimas semanas de leitura. Tô bem ansiosa aí pro desfecho dessa história aí da Violeta. Bom, vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima atualização. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 12 de maio. Tô vindo aqui para fazer a última atualização para vocês, porque finalizei o livro. O último take que vocês viram foi de ontem, do dia 11, que foi quando eu realmente finalizei a leitura. Eu não consegui realmente gravar ontem, porque essa mudança de tempo, gente, eu tenho uma rinite bem forte, então quando tem essas mudanças de tempo, quando muda do verão para entrar no outono, né, e entra essa friagem toda, então ataca, eu fico bem ruinzinha. E aí eu não tinha condição de fazer gravação, eu falei, não, depois eu faço a gravação. Eu não estou ainda 100%, mas dá pra gravar aqui pra vocês. Então, assim, finalizei o livro ontem. Gente, eu gostei bastante de fazer a leitura desse livro. E principalmente nesse ritmo que foi feito. Um pouquinho do livro por semana, porque esse livro tem tantas camadas, vocês viram aí ao longo do vlog, que né, ele tem tantas camadas, tantas coisas pra gente ficar ali refletindo, né? Eu e as meninas ali no grupo também, os momentos que a gente teve de bate-papo sobre o livro, então levaram muitas reflexões. A gente acompanha 100 anos da vida da Violeta em si, né? Ali de 1920 até 2020, então até uma coisa que me marcou muito aqui nesse final do livro, que ela fala assim, eu nasci em 1920 até esqueci a pandemia aqui que ela falou, deixa eu até pegar aqui, na pandemia de influenza espanhola, e ela estava se despedindo do mundo no meio da pandemia do coronavírus. Até emociona, porque foi uma parte do livro, uma das várias, né, partes que mexeu muito comigo, mas essa é que a que tá mais recente, é que eu li ontem, né. E a gente acompanha esses 100 anos dessa mulher, ela passou por tantas coisas, então a gente vê ali que ela começou numa pandemia, né, da influenza ali, na gripe espanhola. Ela passou por vários momentos históricos que a gente vai vendo, que são o pano de fundo da história, porque a história é sobre a Violeta em si. Mas a gente vai acompanhando vários momentos históricos, ditadura, né, enfim, várias outras coisas. Coisas que acontecem na vida dela em si, que podem ser, que de repente algum fato histórico influenciou ou não seja um fato histórico. É uma mulher que sofreu bastante, né? Ela perdeu tantas pessoas, assim, não é nem... a gente vê ali que mesmo ela sofrendo, ela tinha aquela força para seguir em frente, né? Então, ela perdeu os 2 filhos. No final ela criou o neto, né, que era o filho da filha dela, que até aqui, até o último capítulo, é o nome do neto, né, Adeus Camilo. E a gente vai vendo várias coisas assim.
Eu falei até para as meninas que me remeteu muito ao Éramos Seis, né, tanto essas perdas, tanto do sofrimento dela, ela muito, comparei ela com a Lola também ali. Outra coisa que me remeteu muito, 100 anos de solidão, também tem um quê ali também da família, que a gente vai acompanhando a história ali e tudo, então também tem um pouco ali. E, gente, é um livro riquíssimo. Sempre eu comecei a ler ano passado, foi ano passado, né? A Isabel Allende, tive contato primeira vez ano passado com o Zorro. Agora esse ano é o segundo livro dela, mas antes até de eu começar a ler Isabel Allende, eu já ouvia falar por causa da Casa dos Espíritos, que é um dos livros que eu tenho muita vontade de ler, não estava tendo a oportunidade. Se Deus quiser, ano que vem vou ler, já até falei com as meninas que estavam lendo comigo Violeta, já programei para ler a trilogia, porque para mim também era um livro único, e fiquei sabendo há pouco tempo que é uma trilogia, mas então combinei com elas, né, para o ano que vem. Claro, eu vou abrir uma LC, quem mais tiverem mais pessoas interessadas, né, mas isso é para o ano que vem, né, gente. Mas a ideia até de ler pelo menos um livro da Isabel Allende por ano. Mas o que eu estava falando é que quando eu comecei a ouvir sobre a Isabel Allende, já conhecia por causa da Casa dos Espíritos, mas começou a ficar mais próxima a ideia de realmente começar a ler a Isabel Allende, eu comecei a ouvir sobre esse livro. Que as pessoas que liam gostavam muito, e aí assim, gente, é riquíssimo. É riquíssimo, nossa, não tenho nem o que falar. É um dos meus livros que entrou pro hall de favoritos. Gostei muito, me marcou bastante vários momentos da história. E eu acho que é uma leitura super válida e reflexiva, gente. Reflexiva demais, demais. Nossa, eu não tenho como comensurar tanto o que essa leitura mexeu comigo. Tem vários momentos que a gente se identifica com ela, com situações que ela passa, então a gente acaba se identificando. A escrita da Isabel é muito forte, muito, né? E a gente acaba imergindo na história. E ela escreve de uma forma assim, vou usar a palavra crua, né? Que é como se fosse uma pessoa realmente que a gente conhece no dia a dia, uma pessoa real, né? Então, nossa, gente, super recomendo Violeta. Gostei demais da leitura e favoritada, e uma leitura super favoritada. Então, mais um livro aí para conta aí do desafio literário pessoal, que era um dos livros que eu queria muito ler. E esse é o segundo livro do Desafio Entre Canais, que foi, eu convidei a Camila, e aí eu escolhi 3 livros para ela escolheu 3 livros para mim, e esse é o segundo livro aí do desafio, cumprindo mais um aí pra cota. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Como vocês sabem, eu sou afiliada da Amazon, então aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da Amazon, caso vocês queiram adquirir esse livro ou qualquer outra coisa, assim vocês vão estar ajudando o canal. E eu também sou afiliada do YouTube Shopping, então em algum lugar aqui desse vídeo
vai ter o link ou da Shopee, ou do Mercado Livre, ou do Magazine Luiza, onde vocês podem adquirir esse livro ou qualquer outra coisa, assim vocês também vão estar ajudando o canal. E se vocês quiserem participar do clube de membros, aqui embaixo tem o botão de Seja Membro. Em breve também vamos estar começando as leituras coletivas do clube de membros. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!